Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Marcos Vaz e hoje nós estamos com mais um vídeo para a nossa edificação espiritual, que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, se você gostar do conteúdo, coloque no seu sininho de notificações a opção de todos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salário do pecado é a maldição que foi determinada para todo aquele que não vivesse com o Senhor. Por causa da atitude de Adão, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Isso também está escrito lá em Romanos. Todo homem destituído foi da glória de Deus. Havia total separação. Nosso espírito é um espírito decaído. Nós nascemos já debaixo de uma condenação. A condenação adâmica. Cristo Jesus vem e paga o preço pelo nosso resgate. Ele paga o preço pelo seu resgate, pelo meu resgate. A partir do momento em que eu aceito a Cristo Jesus como meu eterno, único e exclusivo Salvador. Ponto final. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, naquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, ele não morreu por todo o mundo. Ele morreu na cruz do Calvário por aquele que nele crê. E o que não crê está debaixo de uma condenação. Lembra, por exemplo, Mateus capítulo 28? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, debaixo da condenação adâmica, porque não creu no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma maldição. Como que se quebra essa maldição? E como que se quebra qualquer outro tipo de maldição? Como que se quebra qualquer tipo de coisa que foi lançada sobre você? O nome de Jesus. Não existe absolutamente nada mais forte do que o nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Então, não pode existir uma palavra de maldição sobre aquilo que não foi mais imputado o pecado. A pessoa creu em Senhor Jesus Cristo, então não tem mais alguma lei ou mais alguma palavra que possa ter legalidade em cima daquela pessoa que já foi absolvida. Algumas pessoas vão dizer: existe maldição hereditária, existe maldição de palavras, existe isso, existe aquilo. Existe em duas situações: quando eu não vivo uma vida para com Cristo Jesus, eu não aceitei a Cristo Jesus como meu eterno, exclusivo Salvador, e também quando a pessoa aceitou a Cristo Jesus como eterno, único, exclusivo Salvador, mas ela não crê na palavra de Deus em sua totalidade. O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim é o mesmo Jesus que levou sobre si todas as minhas maldições, tudo aquilo que me trazia condenação, ele levou sobre si no madeiro. Ele se tornou maldito por nós, por causa dos nossos pecados. Quando eu vou a Cristo, quando eu entrego a minha vida para Cristo Jesus, não existe mais maldição nenhuma, nem hereditária, nem passada de pai para filho, de filho para pai, de neto para sobrinho, que seja, não existe. Quando eu não acredito que Jesus é suficiente para quebrar uma maldição, seja ela da geração de número 50 antes de mim, então nada funciona. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é ele quem me abençoa. Logo, quando Adão, ele cometeu um erro, ele cometeu uma falha, quando você vai olhar lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que é o próprio Deus quem está falando: maldito seja a terra por causa de você, Adão. Aquilo ali foi uma situação que aconteceu por causa de um erro de Adão. Então a terra ficou maldita. Vieram espinheiros, espinhos, vieram abrolhos. A terra era limpa, a terra era toda, totalmente correta, tudo certinho. Os animais, eles não eram animais selvagens, que um fazia parte da cadeia alimentar, o outro não. Era tudo perfeito, porém por causa de um erro de um homem, entrou a maldição sobre a terra, a maldição eterna, a destruição eterna, o pecado eterno.
por causa da atitude errônea do homem. Mas Cristo Jesus veio e despedaçou toda esta obra, seja ela qual for, não importa qual seja. Orar para que Deus quebre uma maldição sobre mim, sendo eu já cristão, eu não preciso que seja feita uma oração, eu preciso acreditar na palavra, porque não existe maldição mais forte, mais poderosa do que a palavra de Deus. Então coloca isso no seu entendimento, coloca isso no seu coração. Se alguém disse para você, chegou para você e falou assim, olha, que isso pode ser maldição, que falaram, que inveja, que olho grande, então não sei o quê. Quando eu estou debaixo do poder do nome de Jesus, não existe maldição, nem hereditária, nem de autoridade, não existe nada. O poder do nome de Jesus é suficiente para fazer o que for. Lembra Isaías, para a gente finalizar? Isaías 53, ele levou sobre si todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, a cura acontece quando eu creio na palavra de Jesus, a libertação acontece quando eu creio na palavra de Jesus, a transformação acontece quando eu creio na palavra de Jesus, e não existe poder das trevas, ou palavra de quem quer que seja, que possa ser maior do que a cobertura espiritual do nome de Jesus sobre a minha vida. Pega essa palavra, coloca no seu coração, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a tua palavra é maravilhosa. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos mostra que o Senhor é Deus que dá a vida eterna, e o Senhor não somente dá a vida eterna, mas o Senhor também abençoa a nossa vida na face da terra. O Senhor também faz com que os grilhões, as cadeias, as algemas do inferno sejam quebradas para a glória e para a honra do teu santo nome. Deus, abençoa os teus filhos, coloca no entendimento dos teus filhos essa palavra, meu Senhor, e que eles não fiquem mais presos a nenhuma adversidade desta vida, mas creiam que o nome de Jesus é poderoso para transformar qualquer situação. Nós entregamos nas tuas mãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.